Questão número 1 diz assim: o dono de um restaurante, situado às margens de uma rodovia, percebeu que, ao colocar uma placa de propaganda de seu restaurante ao longo da rodovia, as vendas aumentaram. Pesquisou junto aos seus clientes e concluiu que a probabilidade de um motorista perceber uma placa de anúncio é de 1/2. Com isso, após a autorização do órgão competente, decidiu instalar novas placas com anúncios de seu restaurante ao longo dessa rodovia, de maneira que a probabilidade de o motorista perceber pelo menos uma das placas fosse superior a 99%. Essa informação aqui, para mim, é a mais essencial do exercício. Ele quer saber a quantidade mínima de novas placas a serem instaladas. Bom, então por que eu disse que essa informação daqui é a mais importante? Porque ele está dizendo com isso daqui que ele pode ver exatamente uma placa, exatamente 2 placas, exatamente 3 placas e assim por diante. E que o único caso em que não me interessa é que nenhuma placa seja vista. Então, eu vou começar calculando a probabilidade de uma placa não ser vista. Obviamente, é uma probabilidade razoavelmente tranquila de se perceber. Se 1/2 é a probabilidade de o motorista ver a placa, perceber a placa, também é de 1/2 a probabilidade de que ele não veja uma placa. Vou agora continuar pensando na probabilidade de ele não ver nenhuma placa. Vamos supor que eu tenha um total de X placas. Então, se 1/2 é a probabilidade de ele não ver uma placa, 1/2 elevado a X é a probabilidade de ele não ver nenhuma placa. Rodrigo, mas por quê? Porque é 1/2 de ele não ver a primeira, e 1/2 dele não ver a segunda, e 1/2 dele não ver a terceira, e assim por diante. E isso dá 1/2 elevado a quantidade de placas. Para continuar a brincadeira, eu vou calcular a probabilidade de pelo menos uma ser vista. Rodrigo, como assim a probabilidade de pelo menos uma a ser vista? Pois bem, pensa comigo. Nenhuma placa é o complemento de pelo menos uma. Porque se a gente pensar, o nenhuma placa significa ver 0 placa, pelo menos uma significa ver de uma para cima a quantidade de placas. Então, a probabilidade de pelo menos uma ser vista é o total menos a probabilidade do complemento. E o complemento pelo menos uma é nenhuma, que foi a segunda probabilidade que a gente calculou aqui. E aí eu vou calcular agora o que ele me pede. A probabilidade de pelo menos uma das placas ser vista, ou seja, 1 menos 1/2 elevado a x, tem que ser superior, maior, do que 99%. Daí para baixo é conta. Vamos nós. Vou pegar o menos 1/2 elevado a x, vou trazer para cá, vou pegar o 99%, levar para o primeiro membro. Vai ficar aqui 91 menos 99%, e aqui 1/2 elevado a x.
Fiz o MMC no primeiro membro, 1 menos 99% a 1%. Isso tem que ser maior do que 1 meio elevado a x, que é a mesma coisa que 1 elevado a x, sobre 2 elevado a x. 1 elevado a x vai ser 1 para sempre, e 2 elevado a x vai ficar aqui embaixo. Vou pegar o 2 elevado a x, vou cruzar para cá, vou pegar o 100, vou cruzar para lá, e aí eu vou obter que 2 elevado a 100, x, perdão, é maior do que 100. Daqui para baixo, você só precisa saber valor de potência. Você sabe que 2 elevado a sétima é 128. E, portanto, para que isso aconteça, a ideia é que o menor x possível teria que ser o 7, porque é o primeiro valor de x que faz essa desigualdade ser verdadeira. Bom, se são ao todo 7 placas e uma já havia sido colocada, ele está me perguntando quantas novas placas, portanto, eu preciso colocar 6 novas placas para que isso aconteça, né, do que ele me pediu, da probabilidade de ser superior a 99%. Essa questão foi do Enem do ano passado, ela é trabalhosa, mas tem essa ideia do pelo menos uma. Pelo menos 1 é 1 menos a probabilidade de nenhum daqueles fatos acontecer. Que é mais ou menos a mesma ideia do que a gente vai usar na questão 2. Observe. Um casal, ambos com 30 anos de idade, pretende fazer um plano de previdência privada. A seguradora pesquisada, para definir o valor do recolhimento mensal, estima que a probabilidade de que pelo menos um deles esteja vivo daqui a 50 anos, tomando por base dados da população, que indicam que 20% dos homens e 30% das mulheres de hoje alcançarão a idade de 80 anos. Assim, é possível concluir que essa probabilidade é de quanto? Então, novamente, qual é essa situação? Essa daqui dá para a gente ver um pouco melhor. Eu posso ter o homem vivo e a mulher viva, ou o homem vivo e a mulher morta, ou o homem morto e a mulher viva, ou ainda eu posso ter os dois mortos quando chegam aos 80 anos. Ponto. Como ele quer que pelo menos um deles esteja vivo, esses 3 casos aqui me interessam. Só a mulher viva, só o homem vivo ou ambos vivos. O único caso que não me interessa é de os dois estarem mortos. Então, o que eu vou fazer? A probabilidade de pelo menos um vivo, eu vou calcular como o total menos a probabilidade de os dois estarem mortos. É um cálculo muito mais rápido. Rodrigo, eu tenho uma outra opção nesse caso? Tem. Calcula a primeira probabilidade dos dois estarem vivos, soma com a probabilidade do homem estar vivo e a mulher morta, e soma com a probabilidade do homem estar morto e a mulher viva. Mas eu acho que dá muito mais trabalho. Bom, se 20% dos homens alcançarão a idade de 80 anos, isso significa
que 80% dos homens estarão mortos antes de chegar aos 80 anos. E 30% das mulheres alcançarão os 80 anos, portanto, 70% das mulheres não alcançarão os 80 anos. E aí eu vou fazer conta, não tem para onde correr. Simplifica aqui e simplifica aqui. Eu vou ter 1 menos 8 vezes 7, 56. 10 vezes 10 dá 100. O total menos 56%. Fiz MMC, obtendo 44%. Gabarito letra B. E acabou a minha questão número 2. Questão 3. Álvaro, Bernardo e Cláudio são suspeitos de um crime e deram as seguintes declarações em seus respectivos interrogatórios. Álvaro falou que foi Cláudio quem cometeu o crime. Bernardo falou, fui eu quem cometeu o crime. Cláudio falou, não foi Bernardo quem cometeu o crime. A polícia sabe que o crime foi cometido por apenas um dos 3, que 2 das declarações são mentirosas e que uma é verdadeira. Usando apenas os dados fornecidos, pode-se afirmar que a probabilidade de, aí a gente vai ter que analisar depois. Então vamos nós aqui às informações. Primeira opção, Álvaro, na verdade, e como consequência natural, Bernardo tem que dizer mentira e Cláudio também tem que dizer mentira. Vamos ver se essa situação é possível. E aí a gente analisa aquilo que está sendo proposto depois. Bom, eu vou digitar aqui porque vai ficar mais visual para vocês. Se Álvaro fala a verdade, então Cláudio cometeu o crime. Então, é a informação que a gente chega à conclusão. Mas, com isso, Cláudio deve mentir. E, portanto, a declaração dele é falsa e, assim, Bernardo também teria que ter cometido o crime. Porque, repara, Cláudio disse, não foi Bernardo que cometeu o crime. Só que a frase dele é mentirosa. Isso significa que ele disse que não foi Bernardo. Como isso é mentira, isso significa que foi Bernardo. E isso torna a primeira possibilidade um absurdo. Ela não serve como possibilidade dentro da situação. Caso 2, vamos aqui a ele. O caso 2, Bernardo dizendo a verdade e, como consequência, tanto Álvaro quanto Cláudio mentindo. Vamos ver se essa segunda situação é possível. Como Bernardo diz a verdade, ele é o criminoso. Bom, assim, ambas as frases de Álvaro e Cláudio são, de fato, mentiras. Rodrigo, mas como é que você sabe que ambas são mentiras?
Aí é só você observar quais foram as frases. Repara, Álvaro disse, foi Bernardo quem cometeu, perdão, foi Cláudio que cometeu o crime. Mentira, porque Bernardo cometeu o crime, já que ele diz a verdade. Cláudio falou, não foi Bernardo que cometeu o crime. E isso é mentira, porque foi Bernardo que cometeu o crime. Então, a segunda situação é uma situação possível de se acontecer dentro desse contexto. Terceiro caso, Cláudio falando a verdade, tanto Álvaro quanto Bernardo mentindo. E aí vamos novamente à digitação. Bom, vamos pensar. Se Cláudio está falando a verdade, se Cláudio falou a verdade, Bernardo não é o criminoso. Fato. A consequência natural é, como Cláudio falou a verdade, a frase de Bernardo é mentira. Com isso, segue corretamente que a frase de Bernardo é mentira. E aí a gente vai chegar à conclusão de que Álvaro também está falando mentira. Por quê? Porque se Cláudio falou a verdade, alguém tem que falar mentira. Então, lá em cima eu tenho uma mentira, foi Cláudio que cometeu um crime, então vamos lá. Segue corretamente que as frases de Bernardo, de Álvaro, vou botar já de uma vez aqui, e de Bernardo são mentiras e, com isso, Álvaro é o criminoso. Vamos ver, olha só. Se Cláudio está falando a verdade, não pode ter sido Bernardo. Então, Bernardo está eliminado da possibilidade de ter cometido o crime, porque a frase de Cláudio é verdadeira. Só que se a frase de Cláudio é verdadeira, a frase de Álvaro é mentira. Se ele disse que foi Cláudio que cometeu o crime e ele está mentindo, não pode ter sido Cláudio que cometeu o crime, então só sobrou ele para cometer o crime. E aí a gente conclui que essa informação também é possível, ou seja, a primeira é uma situação absurda. Ela não poderia ser uma situação verdadeira. Dentre a segunda e a terceira, qualquer uma das duas poderia ser verdadeira. Ou seja, na segunda, Bernardo é o criminoso e na terceira, Álvaro é o criminoso. Isso significa que, para Álvaro ter cometido o crime, você tem 50%, porque ele cometeu o crime no terceiro caso, e só o segundo e o terceiro que contam. A probabilidade de Bernardo ter cometido o crime também é de metade, porque ele teria cometido o crime no segundo caso, e a probabilidade de Cláudio ter cometido o crime é zero. Cláudio não pode ter cometido esse crime. Dentre esses contextos, letra C, a probabilidade de Bernardo ser o criminoso é de 50%. Lembrando que eu estou usando como total de possibilidades 2, porque o primeiro caso é um absurdo. E com isso, ele sai do espaço amostral. Ele deixa de ser contado porque ele não tem a possibilidade de ocorrência, já que ele é um absurdo. Questão 4. O Ministério da Saúde convoca a população brasileira a manter permanentemente a mobilização nacional pelo combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor de 4 tipos de dengue, zika, chikungunya e febre amarela. O período de verão é o mais propício à proliferação do mosquito por causa das chuvas
e, consequentemente, é a época de maior risco de infecção por essas doenças. No entanto, a recomendação é não descuidar nenhum dia do ano. Uma pessoa contraiu febre amarela, tratou-se e algum tempo depois contraiu dengue tipo 2. Pessoa azarada, né? Supondo que essa pessoa resida em uma cidade onde circulam com a mesma prevalência os vírus causadores de todas essas doenças e que essa pessoa venha a adquirir duas delas, a probabilidade que essas doenças sejam dengue e chikungunya nessa ordem é de quanto? Bom, mesma prevalência significa mesma probabilidade. Ponto. Então, ela já teve febre amarela e já teve dengue do tipo 2, ou seja, já teve um dos 4 tipos de dengue. O total de doenças eram 7, 4 tipos de dengue, mais a zika, mais a chikungunya, mais a febre amarela. Essa pessoa já adquiriu 2 delas e, como consequência, já criou anticorpos. Então, eu só tenho 5 doenças disponíveis. Ponto. A probabilidade de a primeira doença ser dengue e a segunda doença ser chikungunya. É isso que ele quer. Da primeira ser dengue, ela pegou um tipo de dengue, sobraram os outros 3 tipos, dentre as 5 doenças disponíveis. E a segunda doença ser chikungunya é uma doença dentre as 4 que ainda estariam disponíveis para ela pegar, digamos assim. E isso dá um total de 3 vinte-avos, que se eu multiplicar por 5 em cima e embaixo, eu vou obter os 15% gabarito da letra C. Então, aqui eu tirei as 2 que ela já teve do total de possibilidades, que se ela já teve, não é mais uma possibilidade de ela pegar, e depois eu fiz a probabilidade com o que sobrou. E a última de hoje diz assim: o psicólogo de uma empresa aplica um teste para analisar a aptidão de um candidato a determinado cargo. O teste consiste em uma série de perguntas, cujas respostas devem ser verdadeiro ou falso. E termina quando o psicólogo fizer a 10ª pergunta ou quando o candidato der a segunda resposta errada. Com base em testes anteriores, o psicólogo sabe que a probabilidade de o candidato errar uma resposta é de 0,2. Ele quer saber a probabilidade de o teste terminar na 5ª pergunta. Bom, então vamos lá. Probabilidade de ele errar uma pergunta é 0,2. Como consequência, a probabilidade de ele acertar a pergunta, 0,8. O que é que eu preciso que aconteça? Ele tem que errar a 5ª pergunta e dentre as 4 primeiras, ele tem que errar uma e acertar 3. Rodrigo, qual? Pouco importa, mas ele tem que errar uma e acertar 3. E aí vamos pensar. Probabilidade de ele errar qualquer uma. 0,2 é a probabilidade de ele errar uma questão. Ele pode errar a primeira, ou a segunda, ou a terceira, ou a 4ª. Então, isso pode acontecer de 4 maneiras diferentes. E probabilidade de ele acertar 3 questões. Probabilidade de ele acertar uma é 0,8. De ele acertar 3 é 0,8 elevado ao cubo. Por quê? Que é 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8.
Em seguida, eu vou calcular a probabilidade de ele errar a quinta questão. Errar a quinta questão significa a probabilidade de 0,2. E aí, eu vou fazer os cálculos, multiplicando todo mundo, vou encontrar 0,08192, gabarito letra B. Então, recapitulando, errar uma das questões, 0,2. Isso pode acontecer de 4 maneiras diferentes, porque ele pode errar a primeira, pode errar a segunda, pode errar a terceira, ou pode errar a última. E a probabilidade dela acertar 3 questões, 0,8 elevado ao cubo. Por quê? Porque cada questão tem probabilidade de acerto de 0,8 e ele vai ter que acertar as 3, por isso elevado ao cubo. E, novamente, a probabilidade de ele errar a quinta questão. 0,2 é a probabilidade de ele errar qualquer uma. Portanto, ao multiplicar, eu encontro a resposta do item B.